comigo. Bom, boa noite a todos aí. Mais uma vez, boa noite, Gustavo. Boa noite. Obrigado pela presença aí. A ideia do programa, então, é a gente desmistificar um pouco esse conceito que as pessoas têm entre a religião afro-brasileira ou afrodescendente, como acharem melhor de chamar, né? Desmistificar um pouco a respeito de Exu e Pombogira, fazer uma conexão hoje, que no caso, entre Quimbanda e Umbanda, né? Fazer uma conexão entre Exu e Pombogira e os caboclos, né? Porque embora quando eu comecei, eu tive dentro da Umbanda, né? Mas não é meu chão. Participei, fiz um tempo, mas hoje para mim é meio complicado lidar também com a Umbanda, né? Então, Gustavo está desde quando dentro do... Boa noite a todos que estão assistindo, a todas as pessoas que se interessam por essa grande religião. E eu faz há 23 anos, agora dia 12 de abril, que estou no mesmo lugar, no mesmo templo. Sou cacique de Umbanda e começou a fazer parte da minha vida. Eu nunca saí do lugar, sempre estive no mesmo lugar e eu acho isso muito importante. Não fui feito cacique da noite para o dia, não fui feito cacique de um mês para o outro, e como o Bahia, respeito as origens, respeito minha família religiosa, e acho que é por aí a coisa, não como hoje, que está um pouco complicado. Pois é, eu quando iniciei também, eu iniciei no Batuque, né? E na casa que eu tive de Mãe Tanajara, em Viamão, né? Que ela era filha de Gina do Bará lá, tinha Umbanda, mas a Umbanda parece que ela tá meio mudada hoje, assim. Como eu não entendo, mas a visão que eu tinha antes é que parece que ela tá um pouco diferente do que era. Realmente, hoje o que está acontecendo na Umbanda, eu acho que acontece no Candomblé, acontece na Quimbanda, é o problema de a religião ser mal aceita ou mal falada. Por quê? Porque tem determinadas coisas que tem que demistificar. Não porque eu acho uma galinha numa encruzilhada que seja para o mal. Aí já digo que é quimbanda, que é isso, que é aquilo. Não, senhor. Tem tudo um tratamento. Aí você vai me dizer, não, isso é feito errado. Não, quem que diz que é feito errado? Quem diz que é feito errado é o astral. Ou seja, temos que demistificar essa parte. Temos que ensinar, porque para demistificar, nós temos que ensinar e prestar informações para as pessoas, que tanto eu como o Bahia, acredito, gostaria de que os que estão assistindo mandem suas perguntas aí no link para tirar uma dúvida. Aproveitando o gancho que tu falou de Exu, de Pombagira e das coisas que se encontram nas encruzilhadas, né? As pessoas têm uma visão totalmente errada da Quimbanda, né? Sim. Ou de Exu e Pombagira. Achar que Exu, de Quimbanda, eu não vou falar hoje nem de Exu Orixá. Eu vou deixar isso para um próximo programa, mas vou falar sim de Exu de Quimbanda hoje, né? Aquele que as pessoas acham que ele tem chifre e rabo, né? São endemonizados, eles colocam ele como um demônio, né? Tanto Exu quanto Pombagira. Até o próprio demônio, se a gente for falar nisso, ou o tal do capeta, como dizem, isso não foi uma criação da religião afro, não foi da Quimbanda, não foi da Umbanda, não foi do Candomblé, isso foi do catolicismo, né? Veio de lá, a partir de lá que surgiu isso. Então, Exu e Pombagira, eles são amoral, né? Para eles, é aquilo que se pedir. Então, na verdade, a pessoa o errado, ou se a gente tiver que botar entre um demônio ou endemonizar essas entidades,
seria o ser humano que chega na frente dele e pede determinada coisa, né? Para fazer o mal para um, fazer o mal para outro, afastar daqui. Ele potencializa aquilo que pede. O pedido. Ou seja, nenhum deles parte para fazer a maldade, ou para fazer a bondade, ou para curar, ou para nada. Ele parte da potencialização do pedido que o consulente faz. E aí encaixa também no caboclo, porque ele também vai potencializar aquele pedido. Outra coisa que nós temos que pensar, que não é só o catolicismo errado, não é o evangélico errado, nós temos que pensar que o errado é o ser humano. É o ser humano. Ou seja, eu nunca vi como é que se chama aquele que trabalha com o padre? Coroinha. O coroinha. Eu nunca vi um coroinha sem depois ser padre. Não. Eu nunca vi um coroinha já batizar e já fazer dentro da religião. Ou seja, o errado que é? É o coroinha. Existe um processo. Existe um processo. Esse processo que às vezes é pulado pelo ser humano, sim, não pelo astral. Ou seja, não vai ser uma entidade de Umbanda, uma entidade, um orixá de Candomblé, um Exuma Pombagira, que vai, vamos dizer assim, que vai obrigar a fazer o pulo. O errado é o ser humano. Totalmente ser humano. Por isso que para mim, falando de Exu e de Pombagira, eles são a moral, né? Eles estão ali para fazer aquilo que a pessoa vai pedir, né? Exatamente. Mas também, por um outro lado, o sacerdote tem que ter noção daquilo que vai fazer, né? Porque às vezes um simples pedido de um afastamento que seja, o lado de lá não consegue entender que tem que ser simples. Ele consegue entender que ele tem que agir e trabalhar. Da forma que ele vai fazer, pouco interessa. Então, o sacerdote do lado de cá, isso, ou a mãe de santo, o pai de santo, o babalorixá, o ilalorixá, tem que ter noção do que está fazendo, da forma que está fazendo, os elementos que vão usar, né, para que a coisa não fique... E outra coisa que está errado, quando as pessoas saem de um terreiro, primeiro que se esquece como chegaram. Que todo mundo, maioria, chega por baixo. Chega com dor, chega com enfermidades, com problema de amor, problema financeiro, problema de equilíbrio, chega com um monte de problema. Mas, na hora de sair, logo já quer ser igual que o pai de santo, o babalorixá, que estava com ele. Aí sai do terreiro e aí que começam os problemas. É que hoje também é modismo, né? É modismo. Todo mundo ser da religião ou andar com uma conta atravessada no pescoço, virou um comércio. Quando hoje eu estava conversando em casa com os filhos ainda lá, antes de sair para cá, que antes ninguém queria virar. Ninguém queria virar em nada. Tinha medo de virar pelo respeito que tinha. Hoje não. Hoje todo mundo quer ser pai de santo e mãe de santo. Tudo. Tão bom ficar quietinho no cantinho, sem precisar cuidar da cabeça de ninguém. Tem que ter ética espiritual. Ética. Nós temos que ter uma ética. Não porque agora estou atrás do microfone aqui, agora vou sair daqui e já vou dizer para meus amigos, não, agora sim, agora eu sou o Todo-Poderoso. Não, eu estou aqui por um convite. O Bahia está aqui por um convite. Ou seja, nós estamos simplesmente expondo o que a gente humildemente pensa. E queremos demistificar todas essas, vamos chamar de loucuragem, que andam por aí. E tem. Não que sejamos totalmente certos, não, ou só os certos, né? Mas o que falta é que assim, eu aprendi desde cedo, aprendi dentro da capoeira, porque eu cheguei aqui continuo mestre de capoeira ainda, mas aprendi que a gente aprende com os mais velhos. E aquilo que está pronto não precisa ser mexido. Não precisa. Né? Tem alguma pergunta para a gente responder aí, ó? Tem alguns comentários que vieram já para nós aqui. Ana Córdova. Boa noite, Babá, e a todos. Chama. Marta Rocha. Parabéns, novo pod. Vou acompanhar também, como acompanho todos os outros podcasts do ABS. Essa Marta Rocha acompanha todos e comenta todos os podcasts. A Elisa Piloto, arrasa, Gustavo. Marta Rocha, tem diferença Umbanda e Quimbanda? Pensei que fosse tudo a mesma coisa. Não. Lilian de Jesus, Babá Bahia, maravilhoso. Marina
Parabéns ao novo podcast. Obrigado. Por isso que eu digo, olha a confusão dessa menina, acho que é uma menina, não é? Marta Rocha. Ela já pensa que Umbanda e Quimbanda era a mesma Não, coisa. eu acho que a outra vez ela até comentou, até se ela tiver alguma outra dúvida, ela pode enviar, se a gente souber responder. Eu acho que podia, de repente, explicar um pouquinho, falar um pouquinho da Umbanda e eu explicar um pouquinho da Quimbanda aqui. Bom, assim, a Umbanda é uma religião afro-brasileira que nasceu em 1908, no Rio de Janeiro, no 15 de novembro, porque o médium Cílio de Moraes chegou aos 7 encruzilhadas, e se estou errado alguém me corrige, e de aí nasceu a Umbanda. A Umbanda é regida por ancestralidade, caboclos, pretos velhos, o povo da água, o povo da mata, por a linha do Ogum, não o Orixá, alguns Ogum que realmente viveram. Então, assim, não tem a verdade absoluta. Não é porque é do Umbanda que sabe mais que o Candomblé, que sabe mais que a Quimbanda, não é isso aí. Na Umbanda, até tenho uma dúvida que eu tinha contigo, na Umbanda não se joga búzios, na Umbanda branca não tem sacrifícios, às vezes. É uma religião que respeita o Exu, que é o dinamismo, o Exu é o movimento, e a Umbanda pensa que o Exu é a potência, o que nós estamos falando, a potencialização do que você quer. Se você vai lá e pede o mal, entre aspas, não, você vai ter o mal. Se você pede o bem, vai ter o bem, porque Exu cura, Exu ajuda, Exu, vamos dizer assim, abre caminhos. Então, a Umbanda não trabalha tanto 100% com Exu e Pombagira. Por isso que eu tenho muito cuidado para falar, porque daqui a pouco dá intolerância religiosa, mas quem tem linha pura, Candomblé, é Candomblé. Quimbanda, é Quimbanda. Quando se mistura muito, esse guardião que o Exu pode se confundir. Pode se, vamos dizer assim, pode se confundir. E na Umbanda não se tem isso aí. Você tem oferendas, e uma coisa que eu admiro, mas admiro muito, muito o candomblecista, e até na Quimbanda, é aquelas comidas maravilhosas que fazem, aquela preparação, aquela dedicação, certo ou errado, não me interessa, mas aquela dedicação que o pai de santo tem, o babalorixá, desculpa, tem para fazer essas comidas, perder o tempo, porque é fácil criticar. É muito fácil criticar. Mas estar lá, como o babalorixá está, tipo o Bahia. O Bahia, quantas vezes faz uma comida, faz um ebó, mas não é bom. Fala é bom e é pro mal. Não, senhor. O ebó é para abrir caminho, para curar a gente, para equilibrar a gente e dar sabedoria. Certo? A Umbanda também faz. Não se chama ebó, não se chama simplesmente oferenda. Mas é isso que tem que ser, vamos dizer assim, desmistificado. Não sei se o Bahia quer complementar. Eu queria. Dentro da Umbanda, existe algumas ramificações também? Ou não? Dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda. Não, tem várias linhas. Isso. Ou seja, tem a linha, vamos começar pelo correto, a linha dos Exu, tem a linha do povo da água, do povo da mata, do povo do ferro, do povo da cachoeira, das pedras, o Xangô, que é da justiça, teria todas essas, ele chama ramificação, pode ter essa ramificação. Dentro da Quimbanda também tem os seus povos. Isso. Também, né? Quem é de Calunga, quem é de Encruzilhada, quem é de Mata, tem os 7, né? Tem os 7 segmentos. Mas dentro da Quimbanda também tem, hoje tem uma, acho que seria essa a palavra, ramificação, assim, de Quimbanda não sei o que, Quimbanda mas não sei o que. Agora surgiu uma Quimbanda
não é que surgiu. Eu não estudei isso ainda, mas é luciferiana que está muito falada hoje, né? Mas a quimbanda, para mim, é quimbanda, é Exu Pombogira, né? Os ebós ou as oferendas também, as pessoas chamam de ebó, chamam de oferenda, né? Mas ela também tem essa divisão hoje. Mas quando eu comecei, e hoje também eu levo, dentro daquilo que eu aprendi, que a quimbanda é Exu, a palavra Exu já se diz na esfera, aquilo que se movimenta, né? E dentro da quimbanda é aquilo que está no nosso dia a dia. Exu Pombogira é aquilo que está mais próximo de nós. Mais ser humano. Ele viveu, né? Então, todo Exu e Pombogira é um quiumba. Já foram quiumba, porque aquele que viveu em terra não deixa de ser quiumba. Vamos falar assim, o próprio Orixá, se ele viveu em terra, ele também, mas fica para um outro dia, né? Mas a quimbanda que eu cultuo, ela veio com ensinamentos da África para cá, mas as entidades que se cultua hoje, Exu e Pombogira, foram aqueles que viveram aqui em terra. Eu não cultuo aquela Pombogira que veio na Padilha ou Mulambo, que surgiu lá em Sevilha, naqueles lados europeus para cá. Mas sim, elas carregam aquela nomenclatura de lá. Mas são povos que vieram aqui, que viveram aqui. Talvez até algum ancestral próprio meu, de minha família, né? Outra coisa importante que eu achei na podcast anterior, que no caso, não porque ele está aqui na minha frente, mas o Bahia teve a condição de dizer meu avô, meu pai, minha formação. Hoje, às vezes, quando alguém diz só dá um pulinho, meu pai é de Santo Florado e tal. Tudo bem, e para trás, não sabe, certo? Porque se a cozinha é uma educação, a família, tanto religiosa, com ética religiosa, a família também tem que ser. Não porque o Bahia está aqui, mas não tenho escutado mais falar. Minha avó, minha mãe de santo, passei aqui, mas respeito lá. Então, isso aí, para mim, é muito importante. Eu faz 23 anos que estou no mesmo tempo, certo? Na mesma seara, vamos falar mais correto. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que ter uma ligação. Eu tenho que dizer com orgulho que demorei 12, 15 anos em ser cacique. Por que demorei 12, 15 anos? Porque eu queria saber, eu queria entender. Botaria no pescoço, vou lá numa loja do amigo do Bahia e compro e pronto, certo? Não dá para fazer propaganda aqui. Ou seja, e compro as guias e coloco no pescoço. Isso não me serve. Por isso que eu demorei. Por isso que muitas vezes me neguei a fazer um cruzamento, que não banda se faz cruzamento. Me neguei a fazer, não estou preparado. Aqui faz podcast um médium muito ético, que o Figueiredo, certo? Que também se negou a fazer cruzamento, se negou a um monte de coisas. Então, eu acho muito importante. E o que você fez, minha avó... Mas tem que ser assim. Isso tem que ser assim. Xena Córdova, muito orgulho do meu papá. Marta Rocha, e os preto velhos são da Umbanda ou da Quimbanda? Vou ler mais aqui, tá equalizado aí. Xena Córdova, Bahia, Mestre Bahia, um coraçãozinho. Lia Paula Rodrigues, assunto muito relevante e interessante, parabéns pela escolha. Marta Rocha, pensei que Exus eram do mal. Essa é a ideia, desmistificar. É como anjo da guarda, ela pergunta. Perfeito. Porque um é babá e o outro cacique. É a mesma coisa? Tá, então acho que a gente pode começar com a primeira pergunta. Preto Velho é da Umbanda. Preto Velho são seres humanos, que está mal expressado, são seres humanos que foram escravizados. Não nasceram escravos. Ninguém nasce escravo. É ser humano que depois foram escravizados, colocaram no navio, trouxeram parte deles para o Brasil. Os donos dos engenhos não deixavam cultuar porque tinham medo da revolta,
E eles tiveram que criar uma religião própria. Mesmo apanhando, mesmo com um monte de coisas, tiveram que criar uma religião própria. E aí, o preto velho é o amor personificado, é o conselho personificado, com ervas, com um monte de coisas. Eu gosto muito de preto velho. E Exu, ela achava que Exu era do mal, né? Aí que tá. Não. Anjo da guarda. Anjo da guarda. Não, o Exu é o teu anjo da guarda, é o teu guardião. Eu costumo dizer que meu Exu é meu guardião, aquilo que me guarda, aquilo que me livra de todo mal, aquilo que afasta as coisas ruins que estão comigo, aquilo que afasta as pessoas ruins que podem vir querer meu mal, entendeu? Então, ele é meu Exu. Quando eu digo Exu, porque Exu é tudo, Exu é homem, Exu é mulher, Exu é o bem, Exu é o mal, Exu é tudo numa coisa só, entendeu? Então a gente não é que esqueça de falar pombogira, né? Só que a pombogira é o feminino desse lado e o Exu é o masculino desse lado, né? Então eles são guardião. Se eu for falar de meu Exu é esse que me livra dessas coisas tudo, não que minha pombogira não faça isso, né? Mas Exu cuida da cabeça, né? Ele dá aquele centro na minha cabeça também, né? Me dá um centro na minha vida. E a pombogira, além de fazer isso também, ela cuida da parte amorosa, sabe? A parte financeira, toda essa coisa. Então tem essa divisão entre um e outro. Outra coisa que nós temos que ter é uma educação em qualquer linha, candomblé, quimbanda, nós temos que ter uma educação. Por quê? Porque quando tu é a barriga, tu não vai em 5 médicos, tu vai em 1. Quando tu quer te equilibrar, tu não precisa ir em 10 pais de santo. Não, senhor. Ou você vai em 1 e faz um tratamento. Porque não adianta ir em 10, qual que está te fazendo bem ou qual que está te fazendo mal. E na realidade, muitas vezes, e às vezes tem que ser, desperdiçam dinheiro. Com certeza. Outra coisa, jogar o Búzios Cuba aí. Tem o Lumilá, cultou o Lumilá, Ifá, certo? Cultou o Lumilá, Ifá. E será que é a mesma coisa que jogar Búzios com um que foi numa loja do Paraíso Místico e comprou 16 Búzios e jogou num negócio redondo e disse, não, é assim, mas é assim. Mas o cara já tinha ido no Bahia, que tem um certo fundamento, porque ele fez para chegar a jogar Búzios, para conseguir jogar Búzios. Então, como ele fez isso, já vai ser diferente. Quem que está certo ou quem que está errado? Ou seja, para o consulente, que está certo ele. Mas para o cara que vai consultar, ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Se o Bahia disse, não, tu é feio, pronto, acabou. O Bahia não presta. Aí se o outro diz, não, aqui o Búzio diz que tu é maravilhoso, pronto, eu presto. Entendeu? Esse que é o grande problema. Todo problema espiritual tem um tratamento a ser seguido. Não com 5, 6, 7, 8, 10 pais de santo. Tem que ser com uma linha. Quem é candomblé, quem é orixá, quem é Exu e pombageira, que cura, que faz o bem, certo? Precisa essa linha aí. O problema das pessoas também é a pressa, né? E não estar pronto para escutar a verdade. Eu procuro ser claro, né? Claro que tem coisas que a gente vê, né, que nem existe algumas pessoas por aí que não tem a ética ou não tem o certo cuidado. Quando você chega na frente é porque você já está machucado, já está ferido. Com exceção de algumas pessoas que têm o ego para cima e querem outras coisas, vem ali, né? Mas quando você procura, você já está machucado. E eu preciso ter um cuidado com aquilo que eu vou te falar, ou arrumar uma forma para te dizer que você pode curar aquilo ali sem te apavorar. Pode aparecer que jamais ninguém vai ver que alguém vai morrer amanhã. Isso não existe. Não, capaz. Tá? Mas pode sim ver que o corpo está doente, ou que a mente está doente e existe. Então precisa ter um cuidado para largar isso, entendeu? Para, em vez de eu ajudar ou atrapalhar. E outra coisa, talvez tu não cure a doença. Tem um câncer, não cura a doença, mas tu dá um bem-estar. Isso. Tu dá um equilíbrio para a pessoa, homem ou mulher, tenha um equilíbrio para levar essa doença para frente. Ou seja, dá um bem-estar, dá uma tranquilidade, dá um certo, como é que eu vou explicar,
uma certa sabedoria para entender que, lamentavelmente, o desencarne pode ser Claro. uma realidade. Claro. Mas é isso que dá. Agora, que um Exu, uma pombagira, faça o cara morrer, ou um orixá faça o cara viver, não, isso... Pode atrapalhar a vida, Pode. né? Isso sim. Né? Mas tinha alguma coisa para... Porque um é babá e o outro cacique. É a mesma coisa? Não é a mesma Não coisa. é a mesma coisa. O babá, desculpa. É que Babalorixá Ou Iolorixá. significa pai, né? É até meio estranho. Alguns mais velhos, vou falar diretamente na Bahia, que é uma ligação assim mais direta de Candomblé e de Ifá, que eu agora também fui feito no Candomblé, mas agora estou seguindo o Ifá, né? Então significa pai. E Alorixá é mãe. Então é uma palavra em Urubá no qual se chama o pai de santo, ou pai do filho daquele que está fazendo. Já o cacique. O cacique é o seguinte, como a Umbanda cultua caboclo, certo? O caboclo chega aonde? Chega a ser o cacique da aldeia. Então se sobreentende que, hoje já não tanto, mas se sobreentende que com o passar do tempo, tu já pode ser cacique. Por quê? Porque tu adquiriu a sabedoria de ervas, tu adquiriu a sabedoria estou vendo ali, de perfume, sabedoria da água, sabedoria de tudo isso aí. Por isso que você chega a cacique. Mas, como o Babalorixá, acredito que não seja o grau maior, acho que o grau maior é Babalaô. É que o Babalaô entra dentro do Ifá. É o Ifá. Que vem dar na mesma coisa. Significa pai, né? E Alorixá, mãe. Né? Aquilo que está cuidando do filho, está cuidando daquele que está na casa, né? Então, como não é assim o grau maior, é pajé, vamos dizer assim, dentro da Umbanda, vamos dizer assim, não conheço nenhum, mas dizem que existe. É como se fosse o mais sábio ali dentro. O mais sábio que o cacique. Uhum. O mais sábio que... Porque nós temos que respeitar, e volto a dizer, temos que respeitar a ética espiritual. E o respeito. A respeito. gente falou isso essa semana em casa lá. Se as pessoas, vocês que estão nos assistindo, pudessem entender o quão é importante, não que todas não sejam, né? Mas eu vou falar dessa que eu pratico, né? A importância que no ensinamento do mais novo para o mais velho, dentro de uma casa de matriz africana, você aprende a humildade, você aprende o respeito, porque você é obrigado a ter o respeito para o mais velho, desde o pequenininho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, agora que eu estou falando pequenininho, eu tenho o maior orgulho que vocês não vão imaginar. Eu sou batizado na Umbanda, fiz meu casamento na Umbanda, e meu filho de 9 anos de idade é tamboreiro. Meu filho, Emanuel, de 9 anos de idade, é tamboreiro. E é tamboreiro no fundamento. Ele entra, faz o ritual de cumprimento de congá, não passa na esfera, claro, mas de cumprimento de congá, de tudo, toca tambor, e é um orgulho. Ver isso aí, ver a criança, que às vezes até me desconcentro, de ver ele tocar tambor, e a minha esposa, que faz parte também da corrente mediúnica, e tem o povo da água com ela, também, para mim é um orgulho. Verônica Weber, Motumbá Babá, orgulhosa e feliz com esse programa maravilhoso. Mutumbaxé, Mutumbá. Joel Suckman, boa noite e bem-vindo ao novo podcast. Elisa Piloto, Gustavo continua arrasando. Tem um fã-clube. Elisa é minha fã porque, na realidade, vou explicar o porquê que Elisa é minha fã. Porque eu considero ela, sem ser Ialorixá, vamos esclarecer, sem ser Ialorixá, uma das pessoas que mais conhecimento tem. Independente de hoje, está lidando, falamos agora, não sei como se chama aquela, mas tem um conhecimento muito grande da religião. Ela era filha de santo de um grande amigo meu, que foi meu irmão,
que quando me separei a primeira vez fui morar lá. A primeira vez também. E aí é o seguinte, a Elisa, para mim, tem um conhecimento muito grande. Mas por quê? Porque ela se dedicou durante muito tempo. Tu conheceu a Elisa? Sim. Desde o começo, acho. A Elisa estudou. E o médium tem que estudar. Tem que saber aonde ele está. E tem que perguntar para o babá, babá, o que eu leio? Para não ler bobagem também, não? Porque hoje em dia o pai Google, Deus me livre, faz tudo. Então, seu babá, você quer chamar de babá? Seu Bahia, o que eu posso ler? Aí ele vai dizer, não, lê Tambores de Angola, lê A Cabaça da Assistência, lê livros interessantes para a religião. Que lamentavelmente todo mundo compra a moda louco, lê, entende o que quer e aí que não problema. Escreve aquilo que quer. Escreve. Elisa, gratidão. Patrícia Palavitini, boa noite, estou adorando saber mais sobre a religião. Bahia e Gustavo, grandes mestres. Maria Clara Araldi, que orgulho e quanta felicidade pelo nosso babá. Marta Rocha, deu ela muito atuante. Não, é bom. E como participar ou iniciar nessas religiões? É diferente na Umbanda e Quimbanda para iniciar? Bom, agora nessa hora eu vou falar de minha casa, né? É que em minha casa, a minha casa não é só Quimbanda. A sexta-feira é aberta ao público, né? Toda sexta-feira a gente tem sessão, onde vem Exu, Pombogira, eles conversam, eles dão conforto, conversam com as pessoas que eles conseguem perceber que tem algum problema, dão algum tino para alguma coisa a ser feita. Mas a minha casa é também de candomblé e hoje de Ifá. Então, para entrar para casa, primeiro precisa de um namoro, né? Me conhecer, saber quem eu sou, né? Me entender, sabe? Entender aquilo que ela está entrando ali, ter um conhecimento de santo, de orixá, e conhecimento do que é religião, porque cada casa é uma casa também. Eu sou muito cheio de regra, eu sou muito chato, porque eu fui feito assim, eu comecei assim, não vou mudar. Se eu digo para as meninas todo dia se eu sou chato, eu não sou arrogante, mas sou chato mesmo. Então tem que fazer daquele jeito que eu aprendi daquele jeito, eu não vou mudar. Não adianta que nisso eu não vou mudar. Não tem como. Aquilo que está pronto não se muda, entendeu? Então precisa entender, conhecer aquilo ali, participar. Ir participar para ver se vai se adaptar. O que o Roberto falou agora, o Bahia falou agora, é muito importante. A minha casa. Por quê? Porque na casa dele tem um ritual e tem um fundamento. O ritual você pode encontrar diferente em vários lugares. Agora o fundamento é um só. É um só. E aí que tá, ele é chato, maravilha. Por quê? Porque vai aprender. Vocês já vão saber as coisas corretamente, independente. Não gostou? Bom, então minha amiga, vamos embora e tchau. Ou seja, eu acho muito interessante, mas isso, acho mais interessante tudo que nós estamos falando aqui, em um lugar onde vai se espalhar. Por quê? Porque, lamentavelmente, os médiums são direcionados. Não, eu, por amor de Deus, eu. Não, ele esclareceu, na minha casa. Eu gostei disso aí. Na Umbanda, o médium se inicia com um princípio de mediunidade, tem que ter mediunidade, tem que ter sensibilidade para ver se consegue, vamos dizer assim, captar uma energia devido à glândula pineal que a gente tem, que é uma glândula que os médicos não conseguem definir direito, que é uma glândula que se incha para receber as energias e depois se colhe, certo? E aí, o que eu quero dizer? Que se tem uma certa mediunidade, vamos trabalhar, vamos polir essa mediunidade para receber um caboclo, um preto velho, um Exu, uma coisa assim. Ou seja, são diferentes frequências de energia que acontecem no humano. Eu acredito que no candomblé deve ser mais ou menos a mesma coisa. Também, para fazer parte de uma casa ou para fazer parte desta religião,
não tem que ser propriamente virante, né? Porque nem todo mundo dentro do candomblé às vezes vira. Exatamente. Mas todo ser humano, quando vão lá em casa para jogar e que chega ao ponto de que a pessoa que está sentada na frente, ela não precisa de médico, não que ela vá parar de tomar o remédio dela, porque o médico tem que ter noção daquilo que ele está dizendo, mas que ela não precisa de um médico, que o que ela precisa é do espiritual. Eu digo que não tem que ser ali o local. Qualquer um que ela vai se adequar, ou até mesmo uma outra religião, independente se é católico, se é evangélico, se é budismo, seja qual for. Se ela tem que fazer parte de algo religioso, mas tem que ter um segmento, não é só ir para passear. Exatamente. Não é só ir para passear. E outra coisa que eu estou vendo em diferentes na Umbanda, vamos dizer assim, hoje tem médium receitando, não me vem nenhum medicamento na casa. Baile. Como baile? Se o caboclo que está aí é milenar, ele nem sabe que é melhorar, muito menos baile, muito menos, sei lá, qualquer outra coisa. E hoje existe. É lamentável, mas em vez de aquele médium receitar uma erva, receita um medicamento. Então não entendi mais nada, porque então minha esposa seria a melhor médium do mundo que a enfermeira. Tá entendendo? Então Bom, eu vou pegar esse ponto. Já que a coisa é desmistificar, talvez isso é mais interno, mas todo mundo, mais hoje ou mais amanhã. Com intolerância religiosa. Não, mas hoje ou mais amanhã vão saber. Pegando esse ponto, para mim existe 3 tipos de médium, né? Sim. O médium, o consciente, o médium Semiconsciente. e aquele que fica totalmente inconsciente. Talvez esse caboclo que receite isso, o médium não esteja, né, ele esteja ali só com a vibração do orixá, do exu, do caboclo. E é muito mais ele que estudou sobre tal remédio, dando a consulta. Pode ser. Tem senso. Não mandando comprar na farmácia X, tem senso. Não é que ele não esteja sentindo uma vibração, mas vibração e estar é outra coisa. Nós chamamos de acompanhamento, que não enlubou a entidade. Pode ser, sim, pode ser. Renan de Brito, gratidão, papá, que orgulho. Júlia Amanda, muito orgulhosa do nosso papá. O vereador Romildo Protetor mandou um abraço para o grande Gustavo, uma grande pessoa, sensacional. São os recados de agora. Sim. Uma pergunta. E os médiuns que fazem orientações, vamos dizer assim, genéricas? Como genérica? Vai cair um avião. Amanhã depois cai um avião. Pá, acertei. Tá, mas aí deu o nome do avião, o nome da empresa, o nome do piloto? O dia. Mais aí, né? Mas aí todo dia cai um avião? Quando o Pelé estava no hospital, na primeira semana, teve uma vidente toda poderosa que diz que ia morrer. Mas isso minha mulher na minha cozinha também disse, devido ao câncer que ela tinha, sem ser nada, entendeu? Então o que acontece? Minha mulher não, desculpa, minha esposa. Então o que acontece? É como ele disse, ele deu um dia, ele disse vai ter 30 passageiros? Não, todo dia cai um avião, todo dia bate um alto, todo dia morre gente a bala. Ou seja, este que é o grande problema, que virou fácil jogar búzios, Claro. porque eles jogam os búzios assim, chega e diz, nossa, tu vai ter uma dor de cabeça. Mas claro que vai ter uma dor de cabeça, sem lugar a dúvida. Só tomar muita cerveja que vai ter dor de cabeça. Entendeu? Então, ou seja, aí que está o detalhe. O médium tem que estudar, tem que se formar e tem que ser como o Bahia. Na minha casa é assim, mas eu estou lamento. É mais ou menos aquilo que eu falei antes ali lá. Lembra no começo que eu falei? Que negócio, né? O cuidado do que vai falar. Claro, se o médium realmente tiver a visão, né, e dizer, ó, tal dia, tal horário, fulano, isso, e isso acontecer, ele acertou e provavelmente vai acertar sempre. Mas largar o Léo assim é muito, muito complicado. Sabe o que pode acontecer?
Agora eu posso fazer uma pergunta para o Bahia? Bahia, me diz uma coisa. Tu não manda não se joga búzio. Não quer? Não se joga búzio. O bandista não joga búzio. Uhum. Mas amanhã o Bahia decide ir para Umbanda. Tudo aquilo que você fez de Ifá, só porque agora tu está no Umbanda, tu não joga mais? Tu não pode jogar mais? O astral pode te castigar? Não acredito, mas... Dentro da Umbanda, eu não vou saber te dizer ali, né? Eu acho que o dono da casa vai dizer que tu não vai poder. Mas tudo aquilo que tu sabe, que tu tem, que tu aprendeu e buscou, porque tu não vê, né? Tu não desaprende. Aquilo está contigo. É aquele o dom. Aquilo está contigo. Então, claro, se tu for para determinado local e aí o dono da casa, aqui você não pode, você quer ficar aqui, mas aqui você não pode fazer isso. Aí vai estar a minha escolha em querer ou não. Mas eu não vou, o meu dom não vai sumir. Por isso que eu sempre tive esse não tem como ele sumir. O dom é o importante. Não saber, porque senão eu pego o livro e pronto. O Exu, o que fazem muito, talvez desmistificando, existe sim, do que eu vou falar, existe sim um procedimento que se faz com a entidade, né? Mas aí costuma dizer, eu vou te pegar de exemplo. Tá? Sentei o teu Exu, tua pombagira, e porventura você não gostou mais de mim e foi embora, né? E aí deixou tudo lá e não foi. Eles costumam dizer que amarrou, acorrentou e fez e aconteceu com a entidade. A entidade é minha, sabe? Se a entidade é tua, como é que eu vou fazer isso com ela? Claro. O que pode acontecer nesse processo, porque você saiu da casa, a tua entidade virar de costa para você e dizer assim, agora tu te vira sozinho, vamos ver o que tu vai fazer. Entendeu? Mas não é o pai de santo que amarrou a tua entidade, fez e aconteceu. Isso não existe. Quem vai servir tem que ser o cara que for assentado. Não adianta o pai de santo querer valorizar, querer servir tudo. Não é dele. Aí eu concordo com o Bahia. E vem na mesma que tu perguntou. Não tem como desaprender daquilo. Não tem como desaprender daquilo. Mais alguma pergunta para nós? Tá ok. Tá. Por enquanto. Tirou as dúvidas da... Como é o nome dela? Marta Rocha. A Marta Rocha. Sim. Deixa o próximo um pouco, Marta. Na próxima a gente vai falar... A gente vai falar sempre... Vai voltar sempre algumas coisas, né? Como participar e iniciar essas religiões? É diferente da Umbanda e Quimbanda para iniciar? Se há diferença para iniciar numa e noutra? Acho que a gente explicou. Já foi explicado. Eu queria aproveitar, deixa aqui também, só que falta pouquinho tempo, mas a gente vai ter programas pela frente, né? Para as pessoas entenderem que quando vem em uma encruzilhada, um Exu, uma pombagira, de vermelho e preto, que geralmente é o que vai se ver, outras cores também, né? Mas geralmente é isso que vão ver. Não pensem que aquilo é para o mal. Ali pode estar abrindo o caminho de umas pessoas. Um galo ou uma galinha que pode estar ali naquele lugar, pode estar salvando a vida de alguém, tirando uma doença espiritual daquela pessoa. Então, nem tudo que está ali tem sim, mas nem tudo que está ali é para isso. Tá? Fazer um pedido também, se tiver algum babalorixá, alguma ialorixá, alguém, ou só simpatizante que vai até um cruzeiro, ou vai até um local para largar uma oferenda, largar um ebó, fazer alguma coisa, não deixe aquilo que não desmancha ali. O que é da natureza, volta para a natureza. Pega uma folha de mamona, leva tudo, monta lá, aquilo vai se desfazer, sabe? O Exu, a pombogira, vai se alimentar da parte que deve para eles e o resto vai ficar lá. Não deixe garrafa, não deixe nada de plástico lá. Porque aí você estaria ferindo a natureza. Nós, de Umbanda, e vocês de Candomblé também, temos que preservar a natureza. Porque de aí saem as ervas, de aí o orixá trabalha melhor, vamos dizer assim, a natureza tem que ser preservada. Hoje, cada vez tem menos lugares onde dá para fazer um ebó, ou aonde. Por quê? Porque tem meia dúzia de responsáveis que deixa garrafa, deixa sujeira, fácil sujeira. Então, essa turma aí que estraga.
Talvez aquele cara que tem um fundamento, aquele cara que segue um rito, aquele cara que sabe, vai lá e é apedrejado. Bom, por quê? Porque meia dúzia deixou tudo aquilo lá sujo. Agora, o importante que o Bahia está fazendo, essas podcasts, é muito importante, porque é ensinamento. A demitificação é ensinamento. Ele está ensinando, de alguma maneira, a todo o povo em geral, que não é o que pensa, que um Exu não é o diabo, não tem nem corno nem rabo, e então, como é que eu vou explicar? Isso tem que ser desmistificado. Isso. Não vai explicar? Como? Não, ninguém perguntou nada e deixamos para uma próxima. Eu já vim preparado, se alguém pedisse algo, tem que estar preparadinho, né? Então deixemos na vitrola ali. Agradecer a todo mundo. Queria agradecer, né, o pessoal que estava assistindo aí, agradecer o Gustavo por ter vindo aí. Essa contribuição nossa, eu acho que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor o que é a nossa religião, né? O que é o que a gente cultua, que só muda o nome do Criador. Somente isso. O Criador é um só. É um só. E outra coisa, fé. Tem que ter fé. Fé quando vai jogar búzios, fé quando vai num ilê, numa terreira, num templo. Tem que ter fé. Porque sem fé, não fazemos nada. Marta Rosa, explicar o que é isso da família. É curiosa todo o programa. Achei que ele ia falar. Elisa Piloto, parabéns, Roberto e Gustavo, estava muito lindo. Encerramos o programa, convidamos para a próxima segunda, mesmo horário. Isso, então encerramos por aqui. Convido a todos e a todas aí para a próxima segunda, no mesmo horário. A gente ainda vai colocar um pouco do que a gente vai falar na próxima, mas o segmento vai ser sempre esse, desmistificar essa parte religiosa da visão que as pessoas têm para com nós. Né? Muito obrigado, Juan, pelo convite do Bahia. Muito obrigado a todos que assistiram. E tenho para dizer que é um orgulho estar sempre do lado de uma pessoa como o Bahia, que tem um segmento. Ele não nasceu ontem e hoje vai valorizar. Tem um segmento, tem um respeito, tem uma ética religiosa. E eu me sinto bem porque, volto a dizer, sou batizado na Umbanda, casei na Umbanda, minha esposa é da corrente, meu filho é tamboreiro, e eu me sinto muito orgulhoso.